Jesus, tem misericórdia. Graças a Deus, irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Amém. Prazer estar com os irmãos aqui novamente, né? Começando esse ano na nossa escola bereana. Temos muitas, esse ano vai ser um ano de muitas realizações, tenho certeza. Vamos fazer coisas maravilhosas, coisas grandiosas. Nosso Deus é grande, não é um Deus, né? Temos que fazer coisas grandiosas também para Ele. Vamos começar esse ano agora, na verdade, com a terceira lição desse trimestre. As outras duas foram ministradas. Quero aproveitar, se estiverem me aqui, para agradecer, né, a irmã Sandra e ao André William, que ministraram as primeiras duas lições no formato online. Lições maravilhosas, tenho certeza que serviram, né, e vão servir de base para aquele professor interessado em conhecer um pouco mais sobre Hebreus e se preparar para esse trimestre, que vai ser um trimestre realmente abençoado. E para começar, né, esse trimestre, nós vamos ter a presença hoje aqui de um mestre da palavra, um homem de Deus, né, uma pessoa que nós amamos, né, e que tenho certeza que vai trazer para a gente aí algo maravilhoso da parte de Deus. Eu queria que vocês recebessem então com muita alegria. Eu não vou esquecer, eu vou orar. Eu vou orar, senão, eu vou orar. Aliás, eu não vou orar, eu vou pedir para o pastor Divanei orar. Né? Claro, se fosse fraco eu mesmo faria, né? Todo mundo já sabe disso, né? Então, vamos receber com muita alegria, né, o nosso pastor Ricardo Silva. Veninho, por favor. Olha aí. Já que todo mundo ficou de pé, né? Estenda a sua mão aqui em direção ao pastor Ricardo. Pai querido, Pai amado, Senhor, nós queremos te louvar, Senhor, queremos te agradecer. Obrigado, Senhor, por essa noite que estamos na tua casa, na tua presença. Queremos, Senhor, aqui de antemão, Senhor, te entregar a vida do pastor Ricardo Silva, para que tu venha, Senhor, usar, Senhor, a boca dele, para poder nos conduzir ao ensino da tua palavra. Nós cremos, Senhor, que a tua palavra encontrará o nosso coração como terra fértil e certamente frutificará aquilo que é a tua vontade para nós nessa noite. É o que nós oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Meu santo Ronaldo de Jesus. Então tá bom. Amém, irmãos? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. A oportunidade que temos de, nessa sexta-feira, crescermos mais um pouco dentro da graça e do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que a Ele seja dado toda a honra e toda a glória. Amém, irmãos? E iniciando esse ano letivo, podemos assim dizer, de uma forma maravilhosa na Epístola aos Hebreus, ok? Será nesse período aí de até março, estaremos tratando de uma forma sem dúvida alguma enriquecedora acerca desta epístola. Como bem o nosso superintendente aqui já nos antecipou, e aí eu quero só seguir aqui aquele protocolo, agradecer ao Senhor, agradecer também a pessoa aqui do nosso pastor Ronaldo de Jesus, essa gente muito boa, que os irmãos conhecem, amém? Divanei aí, sempre também muito prestativo, obrigado. Presença aqui do meu filho genro, né, Carlos Humberto, tá ok, irmãos? E eu louvo ao nome do Senhor pela vida dos irmãos aí, que nós vencemos um pouco da dificuldade do tempo e estamos aqui para crescimento na nossa fé. Bem, os irmãos, temos aí a nossa lição de número 3, correto? Nela vamos tratar sobre Cristo, nosso Salvador perfeito. Me permita fazer duas colocações iniciais. Daqui a pouco eu vou fazer aqui só um retrospecto, tá ok? Referente às lições 1 e 2, só um retrospecto, se eu for citá-las aqui, preparamos um esboço para isso, tá ok? E
a lição 3, os irmãos que depois quiserem levar um exemplar dela para a sua residência, irmão, pode nos abençoar no valor a partir de R$5. Entendendo? Isso porque é a partir de R$5. Igual quando você chega ali para comprar roupa. Poxa, é R$20. Não, irmão. É a partir de 5. De R$20. Ou seja, irmão, se quiser abençoar além de 5, fica à vontade. Mas se o irmão quiser dar os 5, também fica à vontade. Amém, irmãos? Então, depois, temos aqui esse rapaz aqui, filho de Enaquim. Tá ok? Isso. Distribua aí, irmão. Então, faça a distribuição, meu santo. Depois também temos ali o nosso, Pix. E algum irmão sentir-se à vontade no Pix, poderá fazê-lo. Tá ok, irmãos? Então, pode levantar aí. Isso aí, fica à vontade, está tudo em casa. Enquanto isso, os irmãos, já vamos nos localizando. Deixa aí a sua lição aberta. Nunca esquecermos que as lições são vitais e qualquer coisa que façamos apenas é para, não digo ajudar, mas apenas colaborar no entendimento. Afinal, a palavra do Senhor é riquíssima, não é isso? Então, muito já se escreveu, muito vai ainda ser escrito sobre a epístola aos Hebreus até Jesus chegar. E chegando lá no céu, ainda teremos aquelas aulas gloriosas com o mestre da palavra, que é o próprio Cristo, né? Mas enquanto aqui estamos, nós vamos dividindo, compartilhando aquilo que Deus tem nos dado segundo a sua infinita misericórdia. Ok? Bem, enquanto o irmão vai se localizando, epístola aos Hebreus. Então, irmão, agora dá uma paquerada aqui. Vamos lá, uma parte introdutória. Uma parte introdutória. Vamos lá. Para muitos, a epístola aos Hebreus é complexa por haver algumas dúvidas sobre a sua autoria, sobre a época da sua escrita e a sua classificação. Certo? Porque dependendo do autor, ela torna-se uma epístola paulina ou uma epístola geral, certo? Certamente, sempre foi uma carta de alto valor espiritual e instrutivo para todos os seus leitores. O estudioso não duvida da sua inspiração e das profundas verdades reveladas em suas páginas. Vamos aí. Introdução ainda. Ao escrever, o autor tinha em mente motivar os cristãos que estavam passando por perseguições, agressões físicas e expoliações de seus bens materiais. Lá em Hebreus 10, 32 ao 34, a igreja já começava a experimentar um período de perseguição já imposta pelo Império Romano. Tá ok? Vamos lá. Não deviam negligenciar a salvação. Hebreus 2, 1 e 3. E permitir o endurecimento dos seus corações. Hebreus 3, 13. E estavam retardando o progresso da fé em seus corações. Hebreus 5, 11 e 12. E desistindo da assistência aos cultos. Hebreus 10, 25. Em meio a esse momento difícil, com ousadia, o autor escreve uma exortação a fim de que permanecessem firmes na fé. Hebreus capítulo 13 e versículo 22. Vamos partir agora
para uma análise histórica da epístola aos Hebreus. Segue-se. Análise histórica da epístola aos Hebreus. Autor. A autoria é anônima. Contudo, muitos estudiosos formulam vários argumentos em defesa de alguns autores. Vamos lá. Paulo. Para Clemente de Alexandria, Paulo escreveu na linguagem hebraica e Lucas traduziu para o grego. Orígenes disse que as ideias eram de Paulo, mas o estilo e composição era de outra pessoa. O manuscrito P46, a Epístola aos Hebreus, aparece na coleção paulina na ordem: Romanos, Hebreus, 1 e 2 de Coríntios, Gálatas, e assim segue-se. O Oriente, até a Reforma, a autoria de Paulo nunca foi contestada. O pai da história da igreja, Eusébio de Cesareia, afirmava que a autoria era de Paulo. Aqui nós temos alguns argumentos a favor da autoria paulina, como também existe pessoas que se opõem à autoria paulina e também trazem argumentos. Vamos lá. Um outro provável autor, Barnabé, companheiro do apóstolo Paulo e levita. Só essa colocação levita, não se esquecer que certamente o escritor da Epístola aos Hebreus era um profundo conhecimento das tradições referentes ao sacerdócio e ao serviço sacerdotal. Vamos lá. Companheiro do apóstolo Paulo e levita, oriundo da ilha de Chipre. As referências estão em Atos. Pensamento que predominou em partes do continente africano, como indicado por Tertuliano. Um outro provável escritor, Lucas, escritor de um evangelho e de Atos dos Apóstolos, companheiro do apóstolo Paulo. Orígenes argumenta que alguns em sua época acreditavam que havia sido Lucas, principalmente por causa do grego muito próximo do grego clássico que Hebreus usa, também Lucas usou. Então, por isso que muitos entendem ser Lucas. Clemente de Roma, ok? Alguns nomes que os irmãos estão vendo aí, Orígenes, Tertuliano, isso tudo são chamados os pais da história da igreja. Tá? Clemente de Roma é chamado de pai apostólico, porque ele teve contato com os apóstolos. Clemente de Roma, Orígenes argumenta que em sua época alguns acreditavam que a autoria era de Clemente de Roma. Também chegou a ser um dos líderes em Roma. A obra literária de 1 Clemente tem muitos paralelos com a Epístola aos Hebreus. Apolo. Ao negar a autoria paulina, Lutero deu origem à ideia que o autor era Apolo. Muitos pensadores atuais acabaram adotando este pensamento, muito mais por causa de Lutero. Os argumentos a favor da autoria de Apolo são oriundos da passagem de Atos 18, 24 ao 28, onde há uma referência acerca dele e também do seu exercício ministerial. Bem, Silas ou Silvano está ali. Era companheiro de Paulo e um hábil escriba, como menciona os demais textos bíblicos que estão ali também em sequência. Bem, mesmo que não tenhamos com certeza o nome do escritor da Epístola aos Hebreus, podemos descansar na verdade que o autor é Deus Pai, o tema é Jesus Cristo e o inspirador é o Espírito Santo. Há outros livros, principalmente no Antigo Testamento, que não sabemos do escritor e não duvidamos do seu valor e inspiração para as nossas vidas. Podemos apenas concluir, como fez o patriarca Orígenes, acerca da autoria de Hebreus.
Quem a escreveu, só Deus sabe com certeza. Amém? Então, é algo que a gente tem que ficar tranquilo. Como os demais 65 livros têm como autor o Pai, tem como tema Jesus, tem como inspirador o Espírito Santo, também Hebreus tem esses 3 princípios. Então, o cristão descansa. Quem é o escritor humano? Há dúvidas, mas isso não afeta a sua inspiração, o seu valor para as nossas vidas. Ok? Bem, vamos lá. Análise histórica da Epístola aos Hebreus. Entre os anos 62, ano Domini, após a morte de Tiago o Justo, esse é o meu irmão de Jesus, morto por apedrejamento na ocasião da investida do sumo sacerdote Anás o Moço. E o ano 67, ano Domini, antes da guerra dos judeus. Então, é nesse período de tempo, entre o ano 62 a 67, que o livro é escrito. Sempre dizendo que é incerto, às vezes, você dá uma data exata. Então, você sempre coloca aproximadamente. Então, entre os anos 62 a 67, ano Domini, que é uma expressão em latim que quer dizer o ano do Senhor. Tá ok, irmãos? Bem, vamos lá. Aí temos uma segunda parte. Local. A epístola foi escrita em Roma. Os da Itália vos saúdam. Hebreus 13, 24. Vamos lá. Destinatários. A epístola foi escrita para cristãos que estavam em Roma, nas igrejas situadas em casas, e estavam a ponto de abandonar a fé em Cristo para retornar à antiga fé judaica. Tema: a superioridade de Cristo. Textos chaves, Hebreus 8:6. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de superior aliança, que está formada em melhores promessas. Observe, excelente, superior e melhores. Ok? O esboço do livro. A Epístola aos Hebreus é composta de 13 capítulos e 303 versículos. Certo? Divisões de Hebreus. Cristo superior aos profetas, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Cristo superior aos anjos, capítulo 1, do 4 ao 14. Cristo superior a Moisés, capítulo 3, do 1 ao 6. Cristo superior a Josué, capítulo 4, do 1 ao 8. Cristo superior a Arão e a toda a ordem araônica, capítulo 4, versículo 14, ao capítulo 5, do versículo 1 ao 10. Cristo superior a Melquisedeque, capítulo 7. O novo santuário, um novo concerto, capítulo 8. Expiação segundo a lei, expiação é permanente e permanente sacrifício, capítulo 9, e a eficácia do único e permanente sacrifício de Cristo, capítulo 10, do 1 ao 18. A seção prática, sempre entendendo que as epístolas elas têm 2 grandes seções, uma seção doutrinária e uma seção prática. Na doutrinária nós temos o TU, o conteúdo do ensino, e na seção prática o desafio da prática daquilo que aprendemos. Vamos lá. O nosso privilégio de entrar no lugar santíssimo e habitar, capítulo 19, do 10 ao 25, encorajamento pelos triunfos da fé, capítulo 11, Cristo Jesus, o grande exemplo, príncipe, líder e consumador da fé, capítulo 12, do 1 ao 4, a consolação mediante a filiação, capítulo 12, do 5 ao 13, o amor e as boas novas, capítulo 13. Tá ok? Bem, peculiaridades. Primeiro, escrita em forma de homilia. Homilia é o termo grego para pregação. Pregação é um termo de origem latim, tá? Escrita em forma de homilia, que reúne doutrina e prática da vida cristã. Assim, o patriarca Orígenes se expressou: começa como tratado, desenvolve-se como sermão e termina como carta. É interessante aquela forma de homilia, para o irmão ver como as pregações têm que ser
com substância, conteúdo. Tá ok? Vamos lá. 2. Para mostrar a superioridade de Cristo. 3. Motivar os cristãos à fidelidade com Cristo. 4. A superioridade do evangelho em relação ao judaísmo. Vamos lá. 3 informações importantes na epístola. Quem escreve era um pastor que exorta o rebanho a perseverar. Hebreus 13, 22. Irmão, pode ler lá. O escritor conhecia Timóteo. Hebreus 13, 23. E o escritor escreveu de Roma para os seus leitores que residiam em Roma. Hebreus 13, 24. Bem, ponto 6. Mensagem pastoral para um rebanho descompromissado e desanimado, que é motivado a avançar na fé. Então, em meio aos argumentos que ele vai falando de Cristo superior, tem sessões que ele para motivar a igreja a não cair na apostasia, na deserção da fé. Então, esses textos deixam claro a sua preocupação com o rebanho, motivando, animando para que o rebanho mantivesse a sua postura fiel diante do Senhor. Vamos lá. Considerado o texto mais refinado no Novo Testamento, abeirando-se do estilo grego clássico. Certo? Então, também é uma obra escriturística de alto valor, a epístola aos Hebreus. Certo? Vamos lá. A única obra literária que trata sobre o ministério sacerdotal de Cristo, esse daqui é um ponto muito importante, é única. Então, ela é única quando trata sobre esse ministério sacerdotal de Jesus. Contém um principal capítulo sobre a fé, Hebreus 11. Tá ok? Não se esquecer que também Romanos 4 também trata, mas de uma forma mais abrangente, Hebreus 11. Ponto 10. Epístola que mais exorta sobre os perigos da apostasia espiritual. A apostasia só pode acontecer com aquele que abraçou a fé. E a ideia de apostasia é deserção. Vamos lá. Nesta epístola recebemos uma instrução da parte de Deus que para revitalizar as nossas igrejas precisamos de pregações e ensinos genuinamente bíblicas. Certo, irmãos? É uma grande realidade que nós precisamos sempre ter em mente. Toda vez que a igreja volta-se para a palavra e ouve mensagens com teor bíblico, ela explode em avivamento. Tá ok, irmãos? Bem, vamos lá. A superioridade de Cristo. Bem, sucinto aqui, veja aí, ó. Superioridade de Cristo em relação aos profetas. Mesmo que o escritor não tenha realizado uma obra elaborada, afirma que a revelação que veio através de Cristo é superior em relação a todos os profetas. Então ele começa agora a linha de argumentação dele. Vamos lá. Eles foram profetas, mas Jesus é filho. Não esquecer que a ideia de profeta, né, no Nabi, é o porta-voz, é um anunciador. Então eles eram profetas. Só que Jesus é superior porque ele é filho. Está ali, ó, Hebreus 1, 1 e 2. Os profetas anunciavam a palavra, mas Jesus é a própria palavra. Os profetas anunciavam a vinda de Jesus, mas Jesus é o cumprimento da palavra dos profetas. E finalizando, a autoridade dos profetas estava na expressão, assim diz o Senhor, certo? Que segundo alguns estudiosos chega a 3.800 vezes nos textos proféticos. A autoria dos ensinos e pregações de Jesus estavam nele. Eu, porém, vos digo. Então os profetas diziam, assim diz o Senhor, autoridade, esta palavra vem do Senhor. Jesus dizia, em verdade, porém, vos digo, ou vos digo, ele está querendo dizer, essa palavra é minha e a autoridade é minha. Certo?
Então, isso sinaliza a superioridade de Jesus. Esse termo, eu porém vos digo, aparece umas 34 vezes nos 4 evangelhos. Tá ok? Vamos lá. Superioridade de Cristo em relação aos anjos. O assunto anjos era importante para o povo de Israel. Afinal, eram vistos como seres mais elevados na criação de Deus e eram como intermediários divinamente indicados entre Deus e o homem. E agora ele parte para a argumentação, certo? Primeiro, Jesus é o Filho de Deus, Hebreus 1, 3 e 5, e os anjos mensageiros, certo? Jesus tem nome excelente, Hebreus 1, 4, e os anjos possuem nomes que exaltam a Deus. Na verdade, irmãos, à luz da Bíblia só tem 2 anjos que parecem nome, que tem nome, né? Aparecem os nomes deles, é Miguel e Gabriel, né? Gabriel, varão de Deus, o herói de Deus, e Miguel, quem é como Deus, só. Então, os irmãos vejam que os nomes dos anjos, eles exaltam a Deus. O nome de Cristo é mais excelente. Vamos lá. Jesus, filho por geração, os anjos, filhos por criação. Certo? 4. Jesus é digno de adoração, Hebreus 1, 6. E os anjos são adoradores. Certo? Vamos lá. Jesus é o Salvador, Hebreus 1, 3. E os anjos cuidam dos salvos. Jesus é Deus, Hebreus 1, 8. E os anjos são ministros, Hebreus 1, 7. Jesus é rei. E os anjos são súditos, Hebreus 1, 8 e Hebreus 1, 7. Jesus é Senhor. E os anjos são servos, Hebreus 1, 7 e 10. Jesus é imutável. E os anjos são mutáveis, Hebreus 1, 7. Jesus é o Criador, Hebreus 1, 10. E os anjos, criaturas, Hebreus 1, 10. Jesus é superior a qualquer hierarquia de anjos, pelo que ele é, Hebreus 1, 3. Certo? E aí, quando o irmão lança a sua mão de Hebreus 1, versículo 2 e 3, você vai ver que o autor coloca 7 características de Jesus ali. Então, já está ali. E pelas suas gloriosas e poderosas obras, Hebreus 1, 3 e 10. Uma delas, no 3, salvação. 10 ao 12, criação. Certo? Então, nós temos aí esses princípios. Deixa eu ver aqui. Não. Isso, tá bom. Ok, irmãos? Então, foi apenas um pequeno apanhado, tá? Das nossas 2 primeiras lições, para nós termos em mente como, de forma didática e crescente, o escritor tinha em mente apresentar o quão superior é o Senhor Jesus Cristo. Bem, a nossa terceira lição, ela vai nos falar sobre Cristo, nosso Salvador perfeito. Correto, irmãos? O irmão pode lançar mão aí da sua apostila, tá ok? Diz aí, ó. O escritor de Hebreus chega ao ápice do seu argumento e apresenta a gloriosa pessoa de Cristo Jesus, o nosso Jesus, o homem perfeito, que realizou o serviço mais glorioso ao morrer na cruz do Calvário por toda a humanidade perdida. Marcos 10, 45. Ali temos: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em troca de muitos. Filho do Homem é um termo usado muito na linguagem semítica, no sentido de humanidade. Ele fala, ó, não veio para ser servido, mas para servir. Então, o servo, tá?
que vai lá para Isaías 42, certo? Jesus como servo, vamos lá, aí ele continua, ó. Primeiro, ele serviu ensinando, pregando, curando, multiplicando pães e peixes, trazendo paz diante do furor da natureza, expelindo demônios, correto? Mas o ápice do serviço de Jesus foi quanto o quê, irmãos? Ele o quê? Morreu. Tá ok? Por isso que Marcos diz assim, ó, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em troca de muitos. Então, esse é o ápice do serviço de Jesus. E a grande causa da sua humanização. Ok? Mas vamos continuar aí. Princípios fundamentais para a salvação. Então, vamos abrir a nossa Bíblia aqui na Epístola aos Hebreus. Já vamos partir a partir do capítulo 2. Tá ok? Temos aí, ó. Versículo 1. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Então, o primeiro princípio fundamental que o escritor apresenta para os seus ouvintes está no princípio fundamental de ouvir atentamente. Veja como é vital ouvir. Olha só, o sentido de ouvir é muito mais que escutar. Corresponde a obedecer e submeter-se a uma autoridade. Esse é o duplo sentido de ouvir. Quem ouve, obedece. Se a pessoa começa a colocar argumento, ele não quer obedecer. Primeiro. Segundo, quando eu ouço, eu estou me submetendo ou me subordinando à autoridade que está falando comigo. Então, o sentido para ouvir entra o princípio da obediência e da submissão à autoridade. Então, todo cristão que ouve a palavra de Deus, ele deve obedecer e se submeter à autoridade que lhe está falando. Certo? Esse é o princípio da salvação. Aí continua aí, ó. Ouvir é dar atenção e envolver-se com a mensagem. É aquele que foca naquilo que está ouvindo, e aí ele dá a devida atenção e começa a se envolver com aquilo que ele está ouvindo. Então, isso é o primeiro princípio. Vamos lá, segundo. Princípio de aprendermos a valorizar a nossa salvação. Olha o versículo 3. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Vamos aqui. A palavra no grego, está na sua apostila aí. A palavra no grego para negligenciarmos é amelezantes, com o sentido de não se importarem, desconsiderar, desprezar e desvalorizar. Então o autor agora está chamando os seus ouvintes aqui, filho, vamos dar a devida importância. Filho, não despreza não, hein? Filho, não desvalorize. Afinal, ele mostra o quê? Ó? Olha o versículo de número 3, ele fala, ó, sobre a tão grande salvação. Aqui está o perigo.
certo? Então ele está chamando os seus ouvintes a valorizar todo o processo da salvação, que culminou neles agora serem a igreja. E aí ele salienta essa palavra que os irmãos aqui têm quando ele fala referente à palavra negligenciar. Em algumas versões, certo? Vem a palavra negligenciar. Agora, eu quero que os irmãos também aqui observem, tá ok? Que ele está falando sobre aqueles que podem negligenciar e desvalorizar pela maneira de viver. Ou seja, minha maneira de viver indica se eu me importo, se eu valorizo a salvação que um dia eu abracei. É isso que ele está falando. Filho, como é que está a tua maneira de viver? Não é só professar que é salvo, mas é viver como um salvo. Certo? Vamos lá. Aí ele coloca o princípio tríplice da confirmação. Certo? Olha o versículo 3. Primeiro, ó, ele diz aí, ó. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas, e dons do Espírito distribuídos pela sua vontade. Aqui ele vai falar sobre o terceiro princípio, é o princípio da confirmação da salvação. Primeiro, o primeiro que confirmou a grandeza da salvação, não se esqueça que no versículo 13 ele está falando da tão grande salvação. Mas quem confirmou essa tão grande salvação, ele começa a falar. O primeiro é quem? É o Salvador e evangelista Jesus. Fiz questão de colocar Salvador porque ele é o Salvador. E evangelista porque ele é o primeiro anunciador. Então ele ao mesmo tempo é o Salvador e o evangelista, né? O primeiro que confirmou a grandeza da salvação é o Salvador e evangelista Jesus Cristo. Agora, depois se seguiu os apóstolos. Eu quero que o irmão se atenha a esse finalzinho do versículo 3, olha só. Começando a ser anunciada pelo Senhor, que ele fala, Jesus. Foi-nos depois confirmada pelos que ouviram. Deu para o irmão entender? Aqui, ó. O escritor da epístola, ele não é um dos primeiros cristãos convertidos. Que ele está falando de outros que antes dele ouviram e anunciaram. Então ele não faz parte da leva dos primeiros apóstolos. O que pode ser uma evidência. É uma evidência que ele não era. Não, é que evidência que pode ser o próprio Paulo. Pode né? ser. Que o diz, não é definido, isso. Mas é uma evidência que pode. Pode. Digamos, é uma das evidências a favor da autoria paulina, né? Tá ok, irmãos? Por isso que às vezes a gente, quando ouve alguém falar, epístola aos Hebreus escrito por Paulo, a gente tem que ficar na nossa. A gente tem que ficar na nossa, porque é uma linha que o irmão está seguindo. Entendendo? E os irmãos já viram aqui que até o período da Reforma Protestante, a autoria de Paulo era muito forte, como autor da Epístola aos Hebreus. Depois da Reforma, começou a apresentar-se vários outros escritores. Está entendendo? Mas a gente precisa entender isso. Mas, bem, vamos lá, vamos continuar aí. Então, ele deixa esse aspecto aqui, ó. Dá uma lida aí, primeira de Coríntios, no capítulo de número 15, olha só o que era anunciar na época o Evangelho. 1 de Coríntios 15, 1 ao 4, diz aí. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos,
que se o retivestes tal como vô-lo tem anunciado, se não é que crestes em vão. Olha as expressões de Paulo. Não é só receber o evangelho, é reter o evangelho. E não permitir que ensinos deturpem a pureza do evangelho. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Tá ok? Continua. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. Isso é o evangelho na visão apostólica. Tá ok, irmãos? Bem, voltando, está aí na apostila. E foi evidenciado com muitos prodígios e maravilhas para a confirmação do evangelho. Mas, pastor, por que milagres? Por que prodígios? Primeiro, porque confirma o evangelho. Não foi isso que Jesus falou? Marcos 16,15. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, correto? Aí a gente já pula para o 17. E estes sinais seguirão aos que crerem. Correto? Veja bem, no 16 você crê e é batizado. No 17 você crê e os milagres te seguem. Mas qual a origem do crer? A pregação do evangelho. Entenderam, irmãos? Vamos lá, continuando. E com a cooperação do Senhor. Marcos 16, 20. Vamos dar uma lida aqui nesse texto de Marcos 16, 20, que eu particularmente eu gosto muito dele. Diz aqui, ó. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Certo? Então, porque a salvação é grande, é abrangente, o escritor de Hebreus fala, por causa dos milagres. Primeiro, porque confirma a pregação do evangelho. Já vimos isso. Marcos 16, do 15 ao 18. Agora, no versículo 20, é interessante que ele fala que os sinais também confirmam que Deus coopera no evangelho. Olha só, duas atitudes nossas e duas atitudes de Deus. Primeiro, ó, tendo partido, pregaram. A igreja tem que ir e pregar. Não é Marcos 16, 15 aqui? Quando a igreja vai e prega, o Senhor coopera, confirmando a palavra com sinais. Certo? Então, uma das ausências de milagres é porque nós não estamos indo. Porque indo e pregando a palavra, o Senhor fala, legal, coopero com vocês e confirmo tudo que está na palavra. O autor de Hebreus está deixando claro isso. Tá, vamos continuar aí. Veja, e demonstram quem é o Senhor Jesus Cristo. Tá ok? O capítulo 3, 14 ao 16, está aí, ó. Mas vós negaste o santo e o justo, e pedistes que se desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Veja, ele fala que Jesus é o santo, que Jesus é o justo, e que Jesus é o príncipe da vida. Agora, e pela fé no seu nome, no nome de Jesus, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis, e a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, e esta perfeita saúde. Aí ele está falando do milagre que aconteceu do coxo, do paralítico de 40 anos. Então ele está falando que os milagres revelam quem é Jesus. Então, aquele milagre revelou que Jesus é santo, que Jesus é justo, mesmo tendo sido crucificado, e o povo ter optado por um homicida e não por ele, mas ele é santo e justo, e é o príncipe da vida. Por isso que aquele milagre aconteceu, ou seja, os milagres revelam quem verdadeiramente é Jesus. Por isso que ele fundamenta, o escritor da Epístola aos Hebreus, coloca essa tríplice confirmação. Por que a salvação é tão grande?
por causa de Jesus, que é o Salvador e o Evangelista. Depois, quem ouviu, também anunciou. E terceiro, os milagres continuam até o dia de hoje, manifestando que ela é a tão grande salvação. Amém? Bem, aí o escritor, ele vai partir para a argumentação referente o quê? À humanidade do Senhor Jesus Cristo. Eu só vou fazer aqui uma pequena menção a um dos itens do Concílio de Calcedônia, em 451. É interessante que os credos, o credo é aquilo que nós cremos, são importantíssimos, ou são importantes na história da igreja. Então, nós temos o credo apostólico, temos o credo de Niceia, temos o credo atanasiano e temos o credo de Calcedônia. Esses são os 4 grandes credos dentro da história da igreja no sentido universal. Tá ok? Então, vamos lá. Vamos aqui, olha só. Um só e mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, de que se deve confessar em 2 naturezas, inconfundíveis, imutáveis, inseparáveis, indivisíveis. A distinção das naturezas, de modo algum, é anulada pela união. Mas, pelo contrário, as propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e substância. Essa ideia de uma só pessoa e a sua subsistência é chamada de hipostases. Por isso que a doutrina das 2 naturezas de Cristo, a humana e a divina, ela teologicamente, historicamente, é chamada de hipostases. Tá ok? Não dividido ou separado em 2 pessoas. Bem, vamos lá. Jesus, perfeitamente homem e plenamente divino. Perfeitamente homem em 2 ângulos. Humanamente, no seu sentido físico. Jesus foi homem. Ele não teve um corpo de aparência humana, que uma seita chamada de docetismo chamava de dóquio, ou uma aparência. Não, Jesus não tinha uma aparência. Jesus era homem. Esse é o primeiro princípio. Segundo princípio, a perfeição moral. Mesmo como homem, não transgrediu, não pecou. Então, a perfeição física e a perfeição moral. Certo, irmãos? Bem, perfeitamente divino. Aí, Colossenses 2,8. Paulo, com muita propriedade, diz que nele habita de forma plena a divindade. Quando Paulo fala plena, Paulo está falando toda a natureza, toda a essência, todos os atributos estão em Cristo. Para a gente poder usar princípio de porcentagem, 100% divino e 100% homem. Jesus não é 50% homem, nem 50% divino, porque não seria nem uma coisa nem a outra. Mas ele é plenamente, ele é 100% homem e 100% o que, irmãos? Divino. Ricardo, depois que Hebreus 2,17 diz que convinha que ele fosse semelhante aos irmãos. Aos seus irmãos. Aos seus irmãos. Não é? Um Deus se entregar, né, pela humanidade não teria muita validade, né? Isso aí. Agora, um homem, rapaz... Eu acabei de ler um livro interessantíssimo, eu até recomendo aos irmãos, um livro da Central, sobre a crucificação de Cristo pela ótica de um cirurgião. Tu leu, Edmir? Rapaz, que livro fantástico. Recomendo aos irmãos, que vale muito a pena você entender como a humanidade é levada, né, o sacrifício dele como ser humano é levado ao extremo. É verdade. Ao extremo. Eu também tive prazer já de ler, muito boa a recomendação do nosso querido pastor. O fato também, quando ele se apresenta a Tomé, né, e faz questão de mostrar
as chagas nas mãos, né, para que ele não tenha nenhuma dúvida de que seria algo, né, que não seria humano. Né? Então, isso aqui, olha que... Não seria um espírito, espírito é uma carne mesmo. Né? Isso. Agora, irmão, vamos aqui. Bem, se a humanidade de Jesus, veja, nós temos que nos prender aos argumentos do escritor e a epístola aos Hebreus. Mesmo que a gente possa colocar um texto fora, né, apenas para amarrar, porque esse assunto da humanidade de Jesus é muito ampla. E a aula não é trazer cristologia no sentido de amplitude do tema da humanidade de Jesus. É o que o escritor está argumentando para apresentar o Salvador. Tá ok? Então vamos lá. Ó. Primeiro, quando nós chegamos lá em Hebreus 2,17, eu já até coloquei a parte aí, ó. O pastor até acabou de citar agora. Pelo que convinha que tudo fosse, que em tudo, né? Deixa eu falar 2,17, só para ficar mais correto, que a gente escreve, mas dá uma engolida em alguma coisa. Pelo que convinha que em tudo, tá? Que em tudo fosse semelhante aos seus irmãos. Pare aí. Vamos agora entender o que o escritor está colocando aqui. Quando ele fala aos seus irmãos, ele remonta a um princípio que no Antigo Testamento é chamado de Goel. Quem é o Goel? Está embaixo. O parente remidor. E aqui, veja bem, o que o parente remidor era? Era o mais próximo. Por isso que a Bíblia está apresentando, por isso que o escritor de Hebreus está apresentando Jesus como nosso irmão. Então veja, para Jesus ser o meu Salvador, ele tinha de se humanizar para ser meu parente remidor. Ele tem que fazer parte da minha família, da família humana. Por isso que ele se humanizou. É isso que o escritor está colocando. Quando ele se humanizou, ele se tornou meu irmão. Aí ele segue o princípio do Antigo Testamento do parente remidor. Interessante que era o parente mais próximo. Aí você pode chegar lá em Levítico que fala disso. Vamos lá. Esse primeiro tinha de ser o parente mais próximo. Esse é o primeiro princípio. Então, por isso que Jesus se humanizou. Segundo, como o parente mais próximo, esse Goel, ele tem o poder de resgatar um parente. O que é isso? A pessoa se endividou tanto, empobreceu tanto, que ele se vendia como escravo. Aí chegava o Goel, o parente remedor, falava, quero resgatar meu parente. Aí ele metia a mão no bolso e falava, está pago. Agora ele é livre. É isso que o escritor está montando. Está entendendo? É isso que Jesus fez também. Por isso que ele se tornou nosso parente. Olha só, continuando. E da propriedade perdida, ou seja, a pessoa que perdeu tudo por causa da pobreza ou das dívidas, esse Goel não só resgatava o parente, mas tinha também autoridade e condição para resgatar tudo que ele perdeu. Propriedade, casa e tudo. Deu para o teu irmão entender o que ele está ilustrando? Jesus me tornou homem, se tornou meu parente. Jesus me resgatou do pecado e automaticamente resgata tudo que o pecado levou. Certo? Aí ele continua, ó, vingar a morte de um parente. Aqui ele era o vingador de sangue. Ou seja, se alguém tivesse assassinado um parente seu, e no caso, ele não planejou, né, essa pessoa poderia fugir para a cidade de refúgio. E lá seria julgado o caso dele. Mas se o vingador de sangue, que era o parente da vítima, o encontrasse, ele podia matá-lo. Ou seja, o que o escritor está deixando-nos claro? Que Jesus, no Calvário, Jesus foi o nosso vingador do nosso sangue. Ou seja, a humanidade pecou, caiu por causa do diabo. E ali recebeu o golpe fatal. É isso que ele está trazendo, vingador de sangue. E, olha só, em alguns casos, casava com a sua parenta para dar continuidade à família. Boaz e Ruth. Entenderam, irmão?
aonde ele foi. Então Jesus aqui é o nosso Goel, o nosso parente, o que, irmãos? Remidor. Certo? Vamos lá aqui, ó. Ainda 2,17. Pelo que convia que em tudo fosse semelhante a seus irmãos, para ser misericordioso e fiel ao sumo sacerdote. O que ele está querendo dizer? Que Jesus, para ser o nosso Salvador, ele precisava se humanizar. E quando ele se humanizou, ele não apenas se tornou o nosso parente e remidor, mas ele se tornou o nosso sumo sacerdote. Olha o argumento, ó. Aí você vira a folhinha. Depois, irmão, dá uma lida nos textos. Todo sumo sacerdote tinha de ser homem para ter condições de sentir a dor e as fraquezas alheias, e assim oferecer oferta a Deus por sua vida e da nação. Hebreus 5, 1 e 3. Existiam 4 preceitos para ser sumo sacerdote. E uma é, escolhido dentre os homens. Segundo preceito, ser capaz de condoer-se, sentir dor pela fraqueza alheia. Se lembra que, ou melhor, quando você lê os evangelhos, você sempre lê uma expressão que é enfática nos evangelhos. E Jesus se movia de íntima compaixão. Isso é a dor. Pela miséria, pelo sofrimento alheio. Interessante que antes de Jesus perdoar ou fazer milagre, o texto diz que se movia de íntima compaixão. Isso era uma característica de Jesus como sumo sacerdote. Vamos continuando aí outra. Ele tinha de oferecer sacrifício por si e pela nação. Jesus só ofereceu sacrifício pela nação, não por ele. Mas tinha de ser homem. Então, a humanidade de Jesus, na visão do escritor, preenche o Goel e preenche os princípios do sumo sacerdote. Aí, continuando, e assim, ao humanizar-se, o mestre cumpriu este preceito da lei para a função sacerdotal. Aí você lê Hebreus 5, do 6 ao 10. Certo? Ele é o nosso sumo sacerdote, que tem paciência e clemência pelas misérias e fraquezas humanas. É o conceito de misericordioso. E sendo fiel em cumprir todas as obrigações de sua gloriosa função. Então, aí é o argumento que ele está preparando. Interessante que já a partir do capítulo 2 para o 17, ele já vai começar a argumentar sobre Jesus como sumo sacerdote, que é o maior assunto que ele faz na epístola. Mas a partir do 2,17. Aí ele dá uma aula. Escritor de Hebreus, irmãos, pense nisso, o autor de Hebreus era um senhor conhecedor do Antigo Testamento. Êxodo e Levítico estava na cabecinha daquele homem. Porque ele dá uma aula de ordem levítica, sacerdotal, sacrifício, tabernáculo. Meu Deus! Por isso que quem estuda Hebreus tem que conhecer Êxodo e Levítico. Senão não saca nada. Está ceguinho. Entendido? Então, sempre aquela sugestão. Pega Êxodo e Levítico e leia. Aí você vai ter ideia do que o autor está escrevendo. Mas vamos continuar, vamos lá. A finalidade da sua humanidade. Vimos por que ele se humanizou. Finalidade da sua humanidade. Jesus não apenas se tornou homem, viveu como homem, conheceu as limitações e necessidades do homem. Foi o mais humano dos homens. Isso é bom de ressaltar, né, irmão? Que a humanidade fica cheia com aquele, trazendo exemplos de pessoas que foram grandes humanas. Né? Madre Teresa de Calcutá, e vai e coloca um monte de gente por aí. Mas o mais humano dos homens é Jesus. Jesus se humanizou para se tornar homem, para ser o maior exemplo de humanidade. Vamos lá.
o mais humano dos homens, e como homem realizou a perfeita redenção, oferecida para toda a humanidade, e hoje está no céu como nosso mediador. 1 de Timóteo 2, 5 e 6, você pode ler lá. Ó, Jesus, o homem, mediador entre Deus e os homens. Então, o homem ali é Jesus, o mediador ali é Jesus, e o Deus revelado é Jesus. Jesus conhece o partido humano, Jesus conhece o partido divino. E é o mediador. Ele conhece as limitações do partido humano e o poder do partido divino. A humilhação do humano e a glória do divino. Por isso que ele é o mediador. A ideia de mediador, mesides, é a palavra no grego, ela fala de um árbitro que conhece os dois lados e pode mediar. Certo? Então vamos lá, continuando aí, ó. Primeiro, Jesus, a finalidade foi devolver a nossa autoridade perdida. Primeiro, vamos lá, Hebreus 2, 5 ao 9, depois os irmãos dão uma lida lá. Realizando um paralelo com o Salmo 8, um dos salmos messiânicos, apresenta que o Criador confiou ao homem a mordomia do planeta Terra. Gênesis 1, 26. Mas ao pecar, tudo foi afetado. Gênesis 3, 17, 19, Romanos 8, 19 e 23. Mas, na sua vitória na cruz, o inimigo foi despojado e envergonhado. Colossenses 2, 14 e 15. Então, aquele que, de uma maneira, roubou do homem, Jesus veio e tirou dele. Certo? E restaurou aquilo que ele havia roubado, a nossa autoridade perdida, em relação ao princípio da criação. Vamos lá. A morte vencida, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. A morte é o inimigo. 1 de Coríntios 15, 26. É consequência do pecado. 1 de Coríntios 15, 56. É um salário pago pelo viver no pecado, Romanos 6, 23. Mas o Senhor Jesus provou a morte por toda a humanidade, Hebreus 2, 9, e venceu derrotando juntamente a Satanás. Então ele se humaniza, vence a morte. Certo? Não se esquecer que a ressurreição de Jesus, à luz da Bíblia, é chamada de ressurreição dentre os mortos. Não é de morte e nem dos mortos. É dentre os mortos. Quando a Bíblia fala de ressurreição dentre os mortos, é uma ressurreição gloriosa. Ok? Vamos lá. Livramento, Hebreus 2,15. E livrar-se a todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Em Cristo conhecemos sobre o poder divino em livrar e resgatar aqueles que confiam em sua graça e poder. Somos duplamente livres do medo da morte. Afinal, temos em Cristo a promessa da vida eterna. João 3,16. E a escravidão foi anulada e derrotada. João 3, 34 e 36. Então, temos um duplo livramento da morte, do medo da morte, e também da escravidão. Ok? Aí ele enfatiza isso. Socorro. Pois, na verdade, ele não socorre a anjos, mas sim a descendência de Abraão. Hebreus 2, 16, 18. Na verdade, ele está colocando aqui que Jesus socorre a homens. Mas porque ele está escrevendo a um povo de origem em Abraão, ele dá uma ênfase em Abraão. Tá? Ou seja, Jesus não veio morrer por anjos, ele veio morrer pela raça humana. É isso aí que o escritor está dizendo. Tá ok? Vamos lá. A palavra socorrer vem do grego boi, que significa um grito, e tel, correr. No sentido de correr em atentimento a um grito. Então, socorrer é quando alguém ouve um grito e sai para socorrer.
a ideia aqui. O nosso Deus não apenas se preocupa conosco, mas nos ajuda e livra das situações adversas. O Senhor age como operou no Egito, quando tomou Israel pela mão e os tirou da escravidão. Hebreus 8:9. Deus, na sua infinita graça, estende a sua mão e socorre aos seus filhos de situações impossíveis. Depois você dá uma lida lá em Salmo 34, 17 e 19. Propiciar os nossos pecados, a fim de fazer propiciação pelos nossos pecados. Hebreus 2:17. Jesus ocupou as funções necessárias para a nossa salvação. Olha só. Ofereceu o seu corpo como sacrifício pelos nossos pecados. Hebreus 10, 10 e 14. E, como nosso sumo sacerdote, realizou uma completa redenção. Hebreus 7, 25 e 28. Depois, irmão, dá uma lida aqui, irmão. Ó. É interessante que quando nós vamos estudando a Bíblia, o irmão vê que toda a suficiência está em Cristo. Olha só, o altar de bronze, tipo de Jesus. O que era o altar? Lugar do sacrifício. Sacrifício, Jesus. Sumo sacerdote que oferecia sacrifício, Jesus. Ou seja, a suficiência da salvação está nele. Toda nele. Sacrifício sacrificante. Isso aí. Então, por isso que o autor de Hebreus deixa claro aqui, ó, que primeiro o corpo, porque Jesus se humanizou. Porque ao se humanizar, ele se habilitou como sacrifício pelos pecados. Hebreus 10, 10 ao 14. E, ao se humanizar, ele se tornou o sumo sacerdote para oferecer sacrifício a Deus. Então, ao mesmo tempo, ele é o que oferece e ele é a oferta. Entenderam, irmãos? Depois vocês dão uma lida aí nesse texto, no texto que se segue aí. Vamos lá. A humanidade foi provada na paixão da morte. Hebreus 2:9 é a expressão que o escritor usa, paixão da morte. Nas suas aflições, que os consagraram como autor da salvação. Hebreus 2:10. Aí ele vai argumentar, bem, como nós podemos ter prova que Jesus foi homem mesmo? Aí ele fala, calma aí, meu irmão. Primeiro, pela paixão da morte. Por tudo que ele sofreu até morrer. Depois, pelas aflições que o consagraram como autor da salvação, Hebreus 2:10. E depois, ó, na sua carne, essa expressão aqui eu acho maravilhosa do autor de Hebreus 5, 7, 8. E na sua carne ofereceu lágrimas, orações e súplicas. E é interessante, eu acho isso interessante como escritor, e tem irmão que não entende o porquê ele está passando por problema. O autor de Hebreus diz, filho, até o filho aprendeu pelas lágrimas, pela oração e súplica a obediência. Ou seja, tudo que Jesus passou, ele passou na carne, mesmo sendo filho, aprendeu o princípio da obediência. E esse é um princípio que rege toda a nossa vida. Tudo que a gente passa, mesmo sendo filho, é para aprender a ser obediente. Então não tem jeito de fugir. É só pedir graça, tá, irmão? Porque o filho não foi poupado. Então ele argumenta só. Essas são as provas da humanidade de Jesus. Certo? Vamos lá. Perfil do Salvador. Hebreus 2:10, ele é o autor da salvação. A palavra grega para autor vem de argegos, aplicado como herói que funda uma cidade, o chefe de uma família, o fundador de uma escola e um capitão que abre o caminho para os seus soldados. Então, quando ele usa a palavra autor, ele está falando que Jesus é o herói, Jesus é o chefe, Jesus é o fundador e Jesus é o capitão. Interessante que a ideia de capitão aí era aquele que não ficava no meio das tropas nem atrás, ia na frente, ia comandando. E é ele que ia abrindo caminho
para os seus soldados seguirem. Certo? E aí ele também vai usar lá em Hebreus 12:2, autor e consumador da nossa fé. Ok? Sumo sacerdote no Yom Kippur. Hebreus 9:24 ao 28. Interessante que quando você lê aqui, você tem que ir a Levítico 16, por isso que eu coloquei aqui. É mais ou menos isso. O sumo sacerdote, ele vinha, primeiro processo, despia-se da sua roupa. Isso no lugar santo. No lugar santo. Aí ele vestia roupa de linho, o branco. Aí ele processava todo o sacrifício. Entrava na presença de Deus, oferecia o sangue. Depois saía. Ao sair, olha só, ele se despia de toda a sua roupa de linho branco e colocava novamente a sua roupa. Aí ele se apresentava para o povo, sinal, Deus aceitou o sacrifício. É isso que o escritor de Hebreus está falando. Ele está falando, olha só, processo, sumo sacerdote com a sua roupa, Jesus, divino. Aí, entrava no tabernáculo, despia-se da sua roupa, colocava linho. Jesus se despiu em parte da sua glória e vestiu-se de humanidade. Realizou toda a obra da redenção. Entrou na presença de Deus, sacrifício aceito. E qual é o sinal maior do sacrifício, que o sacrifício de Cristo foi aceito? Pedro diz isso. Quando o Espírito desceu como fogo. Porque é um princípio bíblico. Todo o sacrifício que Deus era apresentado no altar, Deus respondia com fogo. Então, quando Jesus quando ele ascendeu o céu, aí foi derramado o Espírito Santo como fogo. Mas voltando aqui, ao escritor, quando ele terminava, o sumo sacerdote despia-se da sua roupa de linho fino e colocava novamente a sua roupa. Jesus ascendeu ao céu e agora está o que, irmãos? Com toda a sua glória. Só que, aqui, ó, quando ele fazia esse processo de novamente se vestir, ele fazia isso aqui, ó, aparecia diante do povo. Aí o escritor de Hebreus vai falar que na primeira vez ele veio morrer pelos pecadores, e na segunda vez ele vem levar aqueles que ele salvou na primeira. Aí ele está falando da primeira e da segunda vinda de Cristo. Quando Jesus veio para morrer, e a segunda que ele vem só para levar os que estão salvos por ele. É o versículo 28. Entendido? Aí a gente tem que ir lá para Levítico e comer Levítico. Tá ok? Mas vamos lá. Hebreus 5:9. Autor da eterna salvação. Observe que a palavra autor aqui muda no sentido, porque a palavra é aitios. No grego corresponde ao autor. Na passagem apresenta Jesus como a causa da nossa salvação. Então, ele está querendo dizer que Jesus é a causa da nossa eterna salvação. Então, se esses 4 títulos, tem um precursor ainda, né? Hebreus 6:20. Termo oriundo do grego protromos, que corresponde a um batedor ou guarda avançado de um exército. Está querendo dizer que Jesus é o primeiro que ascendeu à presença de Deus e permanece na presença de Deus e abriu para nós o acesso à presença de Deus. Como um batedor vai na frente para preparar tudo, Jesus fez isso por nós. Por isso que agora nós podemos ter acesso à presença de Deus, porque Cristo é o nosso precursor. Certo? Cristo, como líder de seu povo, foi adiante dele. Como pioneiro, ele abriu caminho para que outros seguissem seus passos. Agora, quais são as bênçãos da salvação? Vamos lá, irmãos. Aqui em Hebreus, em capítulo 2, versículo 11. Olha aí, ó. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um. Por cuja causa não se vergonha de lhes chamar o quê, irmãos? Chamar-lhes o quê? Irmãos. Primeira bênção
da salvação? Irmãos de Cristo. Está aí, ó. O autor está falando, ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. E tem crente que se envergonha, né? Quando fala até Ricardo, cristão. desculpa, posso fazer só um adendo que me faltou aqui? Você Sim. falou só a causa da eterna salvação, tem um requisito extremamente importante nisso aí. A causa da eterna salvação, aqueles que lhe obedecem. Isso aí. Sem obediência não tem salvação. É, irmão? Agora, observou, irmão? Somos irmãos. Ó, lá em Mateus 28:10, quando Jesus ressuscitou, ele falou assim, ó, diga aos meus irmãos para ir para Galiléia. Ele está falando quem? Dos discípulos. Ele não chamou de discípulos, falou de irmãos. Agora, olha só João 20. João 20. Todos precisamos entender que João é conhecido como o evangelho da intimidade, né? Então, ó, como temos aí João 20. Ó. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Olha a expressão, meu Pai. Mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Ele chamou meu Deus, depois falou assim, ó, meu Pai, depois falou assim, vosso Pai. Certo, irmãos? Então, através da obra que Cristo realizou, agora nós somos o que, irmãos? Irmãos de Cristo. Chamaremos Jesus irmão mais velho. Nós podemos assim argumentar nesse nível aí. Somos adoradores. Olha aí, no 2:12, ele diz, dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Certo? Através da obra realizada na cruz, somos sacerdotes que servem continuamente, entoando louvores ao nosso Salvador, o Cordeiro. Aí temos lá Apocalipse 5:9-14. É interessante que o livro do Apocalipse é um livro de louvores. Poucos sabem disso, né, irmãos? Existem 8 corais. Esse daqui de Apocalipse 5:9-14 é o segundo coral. É o coral dos remidos. Um rolo que ninguém poderia quebrar os seus 7 selos. O Cordeiro lança a mão. Aí começa o coral que se levanta e diz, digno é o Cordeiro, digno, merecedor, digno ou merecedor de tomar o rolo e quebrar os seus 7 selos, porque com seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, de toda língua e de todas as nações, e para si os fizeste reino. E eles reinarão contigo. Aí você continua lendo. Daqui a pouco o coral engrossa. 4 seres viventes, 24 anciões, bilhões, milhões e milhares de anjos. Todos começam dizendo ao Cordeiro, ao que está sentado, seja a honra, seja a glória, seja o louvor, pelos séculos dos séculos. Entendido? Então, ou seja, aí se fala que aqueles que agora receberam a salvação são adoradores pela obra realizada na cruz do Calvário. E às vezes, né, queridão, uma lutinha fecha a nossa boca, a gente fica assim, ó. Crente tucano, pastor. Não é verdade? Uma lutinha. Só que quando a gente pensa no que Jesus fez por nós, deve ser o motivo da gente sempre adorar Ele e louvar a Ele. Vamos continuar, ó. Somos filhos de Deus, 2:13. 2:13 aqui, ó. E outra vez porei nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Agora nós somos o que, irmãos? Filhos. Aqui, ó. Somos irmãos de Jesus por adoção. Não se esqueça disso, tá, irmão? Tá certo, irmão? Nós somos adotivos e Jesus é filho por geração. Então, o único filho legítimo de Deus é Jesus. Diríamos aí, né, irmão? Sangue do mesmo sangue, a mesma essência é Jesus. Não cai na besteira de dizer que você tem a mesma essência divina, que isso é heresia. Certo? Eu sou filho de Deus por adoção. Legalmente, segundo as leis divinas, eu sou filho, com todos os direitos de filho.
mas não no sentido de natureza e essência. Só Jesus. Esse é um princípio a ser ressaltado. Tá ok, irmãos? Por isso que a Bíblia usa em relação a Jesus. Em João, o relacionamento de Jesus em relação ao Pai, ele é chamado de unigênito. Né? Unigênito. Único mono. Gênito, genes. O único segundo a carne. O único segundo a raça. Segundo a prole. Segundo a descendência. O que o Pai é, ele é. O que o Pai faz, ele faz. É isso aí. Entendido, irmão? Aqui, ó, vamos lá. Somos irmãos de Jesus por adoção. Doutrina bíblica na área da soteriologia, que é a doutrina da salvação, que ensina que o Pai nos adota como seus filhos, mediante a obra salvífica de Cristo. Nós fomos adotados. E é interessante, irmãos, que esse conceito de adoção não existia na cabeça de um judeu. Porque isso só existia no direito romano. E quem ensinou essa doutrina da adoção é Paulo. Os demais escritores falam da nossa filiação, mas Paulo é o único que fala que a filiação é por adoção. E aí você tem Romanos 8, 14 ao 17 e Gálatas 4, do versículo 4 ao 7. Amém, irmãos? Amém. Então, graças a Deus, finalizamos. Agradecer aqui ao nosso pastor abençoado, Ronaldo. Amém, irmãos? Edivanei, a todos os demais irmãos, que Deus lhes abençoe. E domingo, boa aula a todos. Amém. Amém. Graças a Deus, abrimos aí a Escola Bereana 2023 em grande estilo, né? Pastor Ricardo, uma bênção. Conseguiu aqui trazer um panorama aí das primeiras lições, entrando na lição de número 3, e aguçou você aí para pegar o ritmo e agora, de hoje em diante, a gente avançar nos nossos estudos aqui da revista que trata aí sobre a Epístola aos Hebreus. Eu não sei se algum irmão deixou de receber a apostila do pastor Ricardo Silva. Se alguém não recebeu e quiser, tiver interesse de adquirir a apostila, levanta a mão, que ainda tem umas apostilas aqui. Deixa eu deixar aqui, ó. E, como foi dito aqui, na verdade, a apostila ela tem um valor da questão do preparo intelectual, espiritual, e também da entrega de tempo para você produzir o material. Então, aqui a gente partiu do valor simbólico de R$5, mas a questão aqui não é só a questão do valor em si. Então, se você adquiriu a apostila e puder, né, tiver essa possibilidade, você... Eu não sei se o Pix é o telefone do senhor aqui, é? Sim, do celular. Então, se você não tem aí cédula, aí você pode fazer o Pix. É bom que deixa Deus te usar aí na hora de fazer o Pix, né? A partir de 5. A partir de 5. Eu não quis nem mencionar o valor, porque eu partiria de um valor maior aí. Tá? Ah, maravilha. Maravilha. Tá? Então, se você aí está com a apostila e tiver essa possibilidade, a partir de R$5, deixa Deus te usar, faz o Pix aí, é o número do celular do pastor Ricardo, que está aqui na própria apostila, ou quem tiver a cédula pode deixar aqui com o genro do pastor Ricardo também. Quantos foram abençoados nessa noite pela hora do... Maravilha. Então, aqui aproveitando que o pastor Ronaldo acabou de mencionar aqui, né, o pastor Fernando está nos assistindo online, e tem outras pessoas também acompanhando. Essa semana a gente buscou avisar para as pessoas que a gente voltaria com a Escola Bereana presencial, e também o pessoal requerendo o link para poder assistir. Então, você que está nos acompanhando online também, seja bem-vindo para esse novo trimestre. Como o pastor Ricardo falou aqui, estamos começando aqui um ano letivo. Você que está acompanhando pela primeira vez na internet também, faça disso algo frequente.
Se você tem a possibilidade de estar aqui em loco com a gente, faça-nos uma visita, tome um café com a gente aqui antes de começar a aula. E eu não sei se aqui na nossa sala tem alguém pela primeira vez aqui acompanhando, a irmã, o irmão, o nome do irmão mesmo? Gilbert, e a irmã Esther, e a irmã Verônica. Então, nome da irmã? Mais alguém? Então aqui nossos irmãos, nossas irmãs, vamos fazer como a moda antiga. Quantos gostariam de receber os nossos irmãos com alegria por estar participando? Então façam daqui um ambiente para você frequentar, estudar a palavra e crescer em graça, em conhecimento, e também aqui desfrutar da comunhão com a gente aqui, que eu sinceramente já estava com saudade. A gente tira um período de descanso, mas a gente fica ativado com a vontade de estar aqui, de participar e de estar aqui junto com os irmãos. Ah, maravilha. Então aí você que... A irmã Tânia ali está com um aperitivo ali, um negócio do céu. Você que tiver a oportunidade, dê uma passadinha ali no final para poder também ali degustar e adquirir esse produto maravilhoso. Vamos nos colocar de pé? Vou chamar o pastor Ronaldo aqui para fazer a oração de término, a oração forte. Preparando ali fazer uma oração forte ali. Cardão, Deus abençoe, sempre um prazer enorme ouvi-lo, não é? Domingo os irmãos sabem, a ministração da lição aqui no templo será feita pelo pastor Ricardo Silva. Tenho certeza que será uma bênção, tá bom? Bom ver todos vocês aqui. Aqui eu posso falar, né? O Paulinho estava ali agora, rapaz. Eu esqueci, a última vez que eu falei esse negócio. Não. Prazer ver todos vocês aqui, espero vê-los novamente, foi no presídio. Aí eu não fui bem, novamente, né? Semana que vem, aí eu não fui bem aceito. Mas aqui eu posso dizer isso. Vamos agradecer ao Senhor, né? Pai bendito, louvamos o Teu nome, Senhor, pela ministração da Tua palavra nessa noite. Podemos aprender, Senhor, acerca deste livro tão importante, Senhor, da nossa Bíblia Sagrada, o livro de Hebreus. Ó Deus, muito obrigado pela instrumentalidade do Teu servo, do pastor Ricardo, pela lição poderosa que ele nos trouxe nessa noite, ó Deus. Amplia, Deus, o nosso entendimento, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, para que possamos reconhecer, Senhor, para que possamos receber a verdade da Tua palavra, Senhor. Abençoa, Deus, todos que estiveram aqui essa noite, os nossos amigos internautas, aqueles que estão assistindo nos seus lares, ó Deus, que Tu possa abençoá-los também, que essa palavra ministrada nessa noite possa encontrar guarida nesses corações. Muito obrigado, Deus, por tudo. Leva-nos em paz agora para os nossos lares. Abençoa, Deus, esse nosso fim de dia. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Vão na paz. Aí, querido, eu vou falar contigo aqui. Vai embora. Vaninho, já vou pedir.